Bom, só para deixar registrado na gravação, a gente vai estar falando sobre a primeira epístola de João. Então, o que eu estava comentando, um pouquinho antes da gente começar a gravar, é que é uma carta extremamente amorosa, uma carta extremamente carinhosa, e a gente vai ver que ele escreve para pessoas que conhecem o Evangelho. Tá? Então, ele não é feito, não é uma carta para não cristão, não é uma carta evangelística. Ele é uma carta para quem é crente, ela é uma carta para mim, ela é uma carta para você, ele escreveu para você essa carta. Viu, Carlos, Ritinha, Walter, foi para você que João escreveu essa carta. Eduardo, Marco Antônio, quem que eu não li aqui? Constantino, Denise, Helena, quem mais que eu pulei aqui? José Luiz, Rodrigo e Walter. Essa carta foi para você. Só faltou ele começar. Oi, Walter. Que a graça e a paz, não sei o quê. Então, assim, ele está ensinando algumas. Ele ensina algumas coisas, ele volta um pouco para o básico, mas ele não fica no básico, ele vai para o avançado, ele vai assim, bom, legal, você já se converteu, você aceitou Jesus, você aceita a Deus, né? Você reconhece em Deus o poder dele, e aí? O que eu faço agora? Né? Gente, eu tô com um trabalho com essa Bíblia eletrônica, acho que vou parar de papel mesmo, porque minha eletrônica não tá querendo. Oh, finalmente abriu. Pronto. Então abram lá 1 João, capítulo 1, verso 1. A carta é tão curta que eu passei nela só no scroll. Pronto. Então percebam aqui, começando no verso 1, eu vou ler do 1 até o 3, tá? O que era desde o princípio. Bom, já vamos fazer uma pausa logo de cara. Quem era desde o princípio? De quem que ele está falando aqui? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Jesus. E olha só, ele era desde o princípio, nós ouvimos, nós vimos com os próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, né? Com respeito ao verbo da vida. Ele está fazendo uma referência aqui, o verbo da vida. De novo, é uma referência a quem? Jesus. Lembra que ali Jesus. no Evangelho de João, ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus? Ele está fazendo uma referência ali ao verbo da vida. E aqui a gente pega um conceito teológico que rende um semestre de aula, mas resumindo muito resumidamente, Jesus estava desde o princípio, e quando Deus disse, faça-se a luz, foi por meio de Jesus que a luz se fez. Jesus ele foi o meio pelo qual as coisas foram construídas. A gente percebe isso quando chega aqui finalmente na carta de João, que seria o finalzinho da Bíblia, juntando tudo que a gente aprendeu na Bíblia. A gente percebe assim que Jesus, ele é a pedra fundamental, aquela pedra angular, aquela pedra em cima da qual a casa é construída. Então vocês lembram que eu comentei na última aula, que você põe uma pedra na esquina, naquela época era assim que se construía, botava uma pedra fundamental na esquina, e a partir dali você erguia as paredes da casa e construía a casa, mas a partir daquela pedra. Era ali que começava a casa. A construção era feita a partir dali. E aqui a gente pode ver, tanto nas cartas de Paulo, de Pedro, em Atos, nos evangelhos, que Jesus é a pedra sobre a qual não só a igreja foi feita, mas o universo foi feito. O universo e tudo que nele há. Tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós tocamos, tudo que nós podemos perceber foi feito por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. Então, quando ele fala que o verbo da vida é uma referência direta a essa questão de que no princípio Deus criou, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só por curiosidade, esse foi o único versículo que eu decorei em grego. Não vou querer falar agora porque eu decorei, mas já esqueci. Quando eu tive aula de grego, eu cheguei a decorar esse versículo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava. Bom, mas vamos lá. Então aqui o ponto é o seguinte: desde o princípio ele já estava lá, e nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Por que é importante e fundamental? E por que eu estou gastando tanto tempo nesse verso? As nossas mãos apalparam. Jesus é físico, Jesus é feito de carne, Jesus é tocável, você conseguia encostar em Jesus, você conseguia pegar na mão de Jesus,
conseguia lavar o pé de Jesus, passar, como é que chama? Perfume no cabelo de Jesus. Ele pôde ser preso, chicoteado, crucificado, ou seja, ele era físico. Isso é fundamental para a fé cristã. Por quê? Porque é o Deus que se fez carne. Então, existia naquela época, e até hoje ainda tem, gente que nega a existência de Jesus. Não apenas nega que Jesus não é Cristo, né? Não apenas nega que Jesus é Deus. Não é só isso. Tem gente que nega a própria existência de Jesus, a própria presença de Jesus aqui na Terra. E eu já vi, não é tão longe assim, não. Eu vi documentário na Discovery, sei lá em que canal, um desses aí, History, não sei qual, falando, duvidando da existência do que eles chamam de Jesus histórico. E separando, né, o Jesus religioso do Jesus histórico. Então eles não negam que a religião reconhece Cristo como uma entidade real, mas eles negam a presença física de Cristo. E a gente vai ver aqui no Evangelho de João que quem faz isso é o próprio anticristo. Eu já estou dando spoiler, já estou lendo lá no capítulo lá da frente. Mas o fato é o seguinte, esse não é um problema só daquela época. A gente não está falando de 2000 anos atrás, a gente está falando de hoje. Por isso que eu estou dizendo, essa carta foi escrita para mim, escrita para você. Então, quando ele fala que as nossas mãos apalparam, a questão é essa: Jesus veio em carne e osso, era físico. Né? Ele deixou o céu, ele deixou o Pai, ele veio para habitar entre nós, fisicamente como carne, e enquanto estava aqui na Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. A gente já fez um estudo sobre isso, quando a gente falou sobre a Trindade. Eu não vou me alongar muito mais nesse tema. Mas o fato é que aqui ele reforça essa ideia de que Jesus veio em carne, tá? E aqui ele reforça de novo no 2, e a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela demos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Perceba que aqui ele menciona a vida eterna, ele quase personifica a vida eterna. Pela frase, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Ou seja, de novo, quem estava com o Pai lá desde o princípio? Jesus. E aqui ele chama de Jesus de a vida eterna. Renato, Sim. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu noto muito nas outras crenças é o seguinte, não é nem a questão deles crerem em Jesus. Os muçulmanos creem em Jesus, os judeus acreditam que Jesus existiu, mas a impressão que eu tenho é o seguinte, eles têm mais dificuldade de crer na divindade de Jesus. Eles acreditam como um profeta, como um rabino, como um filósofo, até como um revolucionário político, que eu já ouvi falar também muitas vezes. Diziam que as atitudes de Jesus com os vendilhões do templo foi algo para provocar as autoridades. A gente sabe que não tinha nada a ver com isso. Então, assim, a impressão que eu tenho é a seguinte, que a maior dificuldade que eles têm de crer não é nem no Jesus histórico, mas sim na divindade de Jesus. Mas perceba uma coisa, eu concordo contigo. Hoje, o mundo que a gente vive é assim, tá? Mas antes que Jesus venha, isso eu já estou entrando um pouco na aula de Apocalipse, tá? Já estou dando spoilers lá do fim do tempo. Mas antes que Jesus volte, vai ter um tempo em que a própria existência dele vai ser negada, e isso já começou. É necessário que o anticristo negue não só a divindade de Cristo, mas a própria existência do Cristo. E por quê? É o primeiro passo para ele negar a existência de Deus. E ele negando a existência de Deus, ele fala, o que importa é a humanidade, é o homem. E eu sou o cara que vou ajudar a humanidade. O anticristo falando, eu sou o cara que vou ajudar a humanidade a sair desses problemas dela, e quem colocou a humanidade nesses problemas foi a religião. A culpa é da religião. Então nós temos que abortar, abolir todas as religiões, Jesus não existiu, Deus não existe, nenhum Deus existe, né? Nem o Deus dos judeus, nem o Deus dos gregos, nem o Deus dos hindus, nem o Deus dos... Nenhum Deus existe. Né? Então, o anticristo ele vai vir nessa linha. E ele precisa convencer o mundo da inexistência de Cristo. E você percebe que esse negócio começou 2000 anos atrás. Não começou ontem, começou muito tempo atrás. João escreveu sobre isso. Então, posso assim, fazer um comentário? Claro, pode falar. Essa eu estava lendo, né? A vida eterna, ele mencionando Jesus como sendo a vida eterna. E é interessante que uma vez, numa discussão, assim, numa reunião como essa,
estava se discutindo o que era a vida eterna, e a gente tem a ideia que a vida eterna é nunca morrer, né? Mas as pessoas que vão para o inferno também vão viver a eternidade, né? No fogo que nunca apaga, rangendo os dentes, etc. Então, a vida eterna é a vida com Deus. E Jesus proporcionou isso para a gente, né? Porque quem não for para o céu, vamos dizer assim, também vai viver para sempre, mas sempre num lugar de sofrimento, né? Uhum. E é daí que a gente tira, né? Que por Por meio isso de Jesus é a Cristo. vida eterna. Isso. Exatamente, é exatamente isso. E no caso de Cristo e do próprio Deus, a eternidade pressupõe que assim, a minha vida ela teve um início, mas não vai ter um fim. A de Cristo, e a de Deus, do Espírito Santo, não teve nenhum início e não vai ter um fim. Isso é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus é não ter um começo e não ter um fim. Ele está simplesmente. E esse é o significado do eterno. O nosso eterno, o meu eterno, começa a partir do momento da minha concepção. Ali começa a minha vida. Né? Eu Ele é nasci. além do alfa e ômega. É, ele É é antes antes do do alfa alfa e e depois depois do do ômega. ômega. Exatamente. A expressão alfa e ômega era o que eles tinham mais próximo de eternidade naquela época. Não tinha ainda o conceito filosófico de eternidade, nem de tempo, nem de nada. Mas então, assim, o mais próximo que eles tinham era o alfa e o ômega, que é o começo e o fim. Mas, na verdade, ele está antes do começo e depois do fim. Bom, então, seguindo aqui em João, a gente vê aqui no verso 5, esse eu vou ler inteirinho, tá? Do 5 até o 10. Presta atenção em algumas questões aqui que eu vou levantar, tá? Então, vamos lá. Ora, a mensagem que da parte dele, só para quem está acompanhando pela Bíblia, eu estou no capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com... Desculpa. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então isso aqui é meio que um resumo do que é o relacionamento de Deus com a gente. Deus é luz. E se a gente quer estar com Deus, a gente tem que estar na luz. E se a gente cometer algum pecado, a gente se afasta da luz. Então a gente se arrepende e ele é fiel e justo para nos perdoar e a gente volta para a luz. A gente volta a estar junto com Deus. Então se eu falar que Deus não é luz, eu estou em pecado. Eu estou faltando com a verdade. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu de novo estou faltando com a verdade. Se eu falar que eu não minto, eu estou mentindo. Se eu falar que eu não peco, eu estou pecando. Né? Então, assim, eu tenho que me manter sempre na luz. E aí ele vai explicar o que significa estar na luz. Tá? E esse é um trecho fundamental do livro e da nossa vida. Porque, assim, quando Jesus fala, me segue, quando os apóstolos falam que você tem que aceitar a Cristo, quando a palavra diz que a gente tem que aceitar a Cristo, o que é aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo... Fechou a tampinha? Aceitar a Cristo é fazer o que ele manda, é estar junto com ele, é estar acompanhando a vida junto com ele, vivendo a vida como ele viveu. Né? Com amor, com sabedoria, enfim. Agora ele começa a explicar o que significa esse negócio de andar na luz. E aí começa aquela palavrinha que eu falei que eu ia mencionar depois. Olha, filhinhos, capítulo 2, verso 1. Aqui ele começa, filhinhos. No 7 ele fala, amados. No 12, filhinhos de novo. No 14, filhinhos de novo. Aí no 18 de novo, filhinhos. No 28 de novo, filhinhos. Eu contei, são 18 vezes que ele fala algumas coisas como filhinhos, amados ou irmãos. Mas geralmente é filhinhos. O filhinhos ele fala, quer ver? Deixa eu até contar isso aqui de novo. Porque eu esqueci, mas é muitas vezes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. Só o filhinhos foram 9 vezes. E aí mais 7 vezes amados ou irmãos. Então ele está o tempo inteiro tratando das pessoas como se fossem filhos dele, literalmente. Ele trata, esse é o ponto que eu falei, né, do amor. E a gente vai ver também que muito frequentemente ele repete a palavra ou verbo amar, nas mais diversas conjugações.
Então, eu não contei quantas vezes, mas foram muitas vezes que ele usa. E quem já viu minhas aulas anteriores sabe que eu repeti isso já muitas vezes, que é o seguinte: quando um trecho repete muitas vezes uma ideia, é porque aquela é a ideia principal daquele trecho. Nesse caso, a carta inteira repete amor, filhinhos e amor. A carta inteira, você vai ver. Quem ama, quem amou, quem amar, amará, amou. Todas as formas de conjugação do verbo amar a gente vai ver aqui, né? Então, daí também uma característica de chamarem, né? Por isso que chamam João de o apóstolo do amor. E ele fala aqui no 2, né? Não. Diga. No Evangelho de João ele fala, né? Aquele que Jesus amou, o apóstolo amado por Jesus, ele que foi o que entendeu melhor o amor de Cristo, né? Isso. E ele transborda esse amor. Dá para ver no texto dele que ele transborda esse amor. E ele baseia a carta dele, as cartas dele, todas na questão do amor. E a gente vai ver que ele explica o que é esse amor, ou como ele se manifesta, ou como que a gente deve amar, né? Então, vamos dar uma passada aqui, olha. Então, no 2:1 ele fala: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, ele já começa dizendo a que veio. É por isso que eu estou escrevendo, para que você não peque. Ora, sabemos, no 3, ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos, isso é amar. Isso é amar. E ele fala isso aqui. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor aí de novo. Nisso sabemos que estamos nele, guardando a palavra dele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, ele vem na carta inteira, eu vou pular uns trechos, tá? Mas ele vem explicando na carta inteira o que significa esse amor. Então, para começar, no 7, do 7 até o 10, ele vai falando assim: olha, o que eu estou ensinando para vocês não é novo. Desde o começo já foi ensinado isso. Desde o Antigo Testamento já está falando isso. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então ele já bota uma característica. Ele começou falando: Deus é luz. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Então é uma condição para você permanecer na luz, amar o seu irmão. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Estou lendo no 11, 2:11. No 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados e por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, e aí ele começa: pais, filhinhos, jovens, eu vos escrevo para que você conheçam a Deus. Jovens, eu escrevo para que vocês vencem o maligno. Filhinhos, eu escrevi para conhecer o Pai. Pais, eu escrevi porque conhecer aquele que existe. E assim por diante. Tá? Então, eu estou passando um pouquinho rápido porque eu quero ver as 3 cartas hoje, mas essa é a mais importante. Eu queria chegar aqui no trecho que ele repete amor 200 vezes. Quer ver? No 15, no 2:15 ele fala assim: olha, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha quantas vezes ele fala amor, amor, amor. No 18 de novo, filhinhos, aí ele dá o aviso do 18 até o 26, aviso sobre o anticristo. Então aqui ele fala que negócio que eu falei agora há pouco, que quem é mentiroso, no 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, e essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, quem reconhece a Jesus, quem confessa a Jesus, também tem ao Pai e, como consequência, a vida eterna. Mas os anticristos, tem um aviso aqui no 19, hein? No 2:19 ele fala assim: olha, eles saíram do nosso meio. O anticristo ele não vai sair sei lá, não vai ser um ateu. O anticristo vai ser um cristão, ou pelo menos alguém que se identifica como cristão. Não sei se E é até alguma religião específica, mas ele vai sair do meio dos cristãos. Como? o interessante é que no 18 ele menciona muitos se tem feito anticristos. Exatamente. E como agora, desde aquela época já tinha. Porque aqui ele coloca anticristo literalmente como contrário a Cristo. Então tem muita gente contrária a Cristo. Aqui ele não está se referindo a um anticristo, ele está referindo aos anticristos, no plural. E aí quem que é anticristo? Quem que é contrário a Cristo? Quem nega que Jesus veio em carne. Ele fala isso um pouquinho mais para frente. Quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. E esse aí, para esse aí não
não tem salvação. Vocês lembram de um outro trecho? Eu não lembro agora em que livro que está, que ele fala que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Sim. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? A gente até estudou É sobre isso. negar a verdade da existência de Cristo, né? Exatamente. É negar a O Espírito existência de Santo que Cristo. revela, o Espírito Santo é que revela que Jesus é o Filho, né? Para nós. Então, quando você nega a Nós cremos. existência de Cristo, ou a divindade de Cristo, quando você nega o Cristo, você está invalidando a obra de Cristo, a obra redentora que Cristo fez na cruz, você está negando ao sangue derramado, você está negando o Espírito Santo, porque se você está negando o Filho, você está negando o Espírito, e você está negando o Pai. Então, assim, quando você nega o Filho, quando você nega Jesus, você está negando a Deus. E contra isso não tem perdão, você não tem perdão para esse pecado. Você negar a Cristo, você negar a Jesus, você negar o Espírito, você negar a Deus, Deus não vai salvar. O exemplo disso é quando eles falaram que as obras que Jesus fazia eram feitas por demônios, né? Exatamente, exatamente. Colocando a obra salvadora, a obra redentora, como sendo obra de Satanás. Né? Ou seja, é absurdo. Mas teve gente, tem até hoje que faz isso. Tem gente até hoje. Eu já vi outro dia, quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz um estudo sobre ateísmo, né? Então eu estudei o que eles pensavam, o que eles falavam, estudei alguns autores, li o trecho de vários autores. Peraí que tem uma coisa no chat aqui. Todos os pecados blasfêmios que proferirem, mas que blasfemarem contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de pecado eterno. Está em Marcos 3, 28 a 30. Obrigado. Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e blasfêmias. Blasfemar contra o Espírito Santo é exatamente isso, é negar a divindade de Cristo. Isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa. Tá? Então, eu perdi minha linha aqui que eu estava falando. Que Do seu TCC, que você leu vários autores. Isso. E aí eu estava vendo assim, que já não é de hoje. Você pega em Rousseau, você pega uns caras mais antigos, e eles negam. Não só eles negam a divindade de Cristo, alguns negam a própria existência de Cristo fisicamente, e todos eles, sem exceção, colocam na religião a culpa dos males da humanidade. Então eles dizem que as guerras foram causadas pela religião, que a fome é causada pela religião, que as ofensas são causadas pela religião. Hoje em dia está na moda esse negócio de tudo não pode, né? Tudo não pode. Porque você falar isso não pode, você falar outra coisa não pode, outra coisa não pode, nada pode mais falar. E isso também é culpa da religião. Né? Então, assim, do jeito que eles colocam, todos os males da humanidade, e Richard Dawkins ele fala isso com todas as letras, que todos os males da humanidade são causadas por religiões, no plural. Ele não está se referindo especialmente ao cristianismo, mas ele bate muito forte no cristianismo. E isso é um fenômeno Renato, recente, então assim, de hoje. se pecar... Pode falar? Renato, então assim, se pecar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, se uma pessoa ela vai lá e nega a existência de Cristo veementemente, ela está pecando contra o Espírito Santo, certo? Uhum. Se ela se arrepende depois, então não tem perdão? Porque se esse pecado não tem perdão... O não tem perdão é se você continuar no pecado, né? Se você se arrependeu do pecado. O não tem perdão é a hora que você chegar diante de Deus e Deus vai falar, você me negou. A Bíblia não fala. Todos os pecados são perdoados, mas quem pecar contra o Espírito não será perdoado. É porque essa impressão que dá é o seguinte, pecou já era, entendeu? Negou a Cristo, tchau. Então, mas eu sei que é confuso, mas é a impressão se você morrer negando a Cristo, tchau. Mas você tem até o último minuto, até o teu último fôlego de vida você ainda tem para não negar a Cristo. Né? O ladrão na cruz, um deles reconheceu a Cristo, o outro não. O que não reconheceu não tem perdão. Ele foi julgado e não vai ser perdoado. O julgamento dele não vai ter perdão. Tá certo. Eu acho que assim, esse lado é quando você tem a oportunidade que alguém revele Cristo a você e você não aceita essa revelação, né? Por isso que Jesus fala que ele virá depois que o evangelho for pregado a toda a criatura. Porque enquanto a pessoa não tem o conhecimento de Cristo, não tem a opção de escolher aceitar ou não, ela não está em pecado. Mas uma vez que ela tem a revelação de Cristo e não aceita, né,
Porque a gente tenta evangelizar as pessoas e realmente muitas pessoas não aceitam, né? Aí seria, eu acho, o pecado contra o Espírito Santo. Mas a pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, essas coisas, não teve a oportunidade. Por isso que é importante, eles falam, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, precisa dar oportunidade. E Cristo não vai voltar enquanto não for pregado a toda criatura, né? E ele diz pregado a toda criatura, mas não que toda criatura vai aceitar, né? A gente deve pregar para todos. Os que vão aceitar, vão aceitar. Ele sabe por isso que assim, a pessoa está pecando não por ser ateu, mas porque ela teve a oportunidade de conhecer a Jesus, né? Alguém pregou para ela e assim ela rejeitou, né? Eu tento, assim, eu, pessoalmente, eu creio no seguinte, eu creio que, de alguma forma, Deus sempre se revela para cada um. A pessoa pode estar no leito de morte, num coma, Jesus pode ir lá, aparecer para ele, a pessoa chegar e aceitar. Eu acredito que, assim, a forma como Deus ele vai se revelar para cada um é dele, a hora é dele. Então, assim, a minha crença é nisso. Por exemplo, eu creio que em algum momento Deus vai dar essa oportunidade de frente, de cara. Olha, é isso. Você crê, você aceita ou ainda nega. Aí, se a pessoa realmente negar, não quero aceitar, aí eu acredito que aí, né, mal. É isso. É isso. Eu acho que os comentários foram muito bons, estão corretos, mas esse não é o tema da nossa aula. A gente acabou derivando para a salvação e tal. A gente volta nesse tema num futuro próximo, tá? Mas eu concordo, o que vocês falaram está correto, tá? Eu não tenho nenhuma crítica a isso, não. O único comentário final, assim, que eu acho é o seguinte, que quando a gente morre, qualquer pessoa, um índio lá no interior da Amazônia que nunca ouviu falar de Cristo, morreu, ele vai ser julgado, né? A Bíblia diz que é difícil que uma pessoa que tenha vivido em pecado, com maldade, etc., seja perdoada. Não vai ser perdoada. Mas aquela pessoa vai ser julgada. E o julgamento pertence a Deus, não é a mim, não é você, não é ninguém. A gente não vai julgar. Quem vai julgar é Deus. Então, eu não sei te dizer, por exemplo, o que aconteceu com uma pessoa que viveu 5.000 anos antes de Cristo. Um cara que nasceu na Mongólia 5.000 anos antes de Cristo, não teve nenhuma chance de ouvir falar, nem de Jesus, nem de judaísmo, nem de Deus, nem de nada. O que vai acontecer com ele? É Deus que vai julgar. Né? Então, acho que em última instância é isso. Mesmo alguém que ouviu falar, que passou a vida inteira sem crer, é o que o Rodrigo falou. Pode ser que na cama de morte ele fale, não, tudo bem, vai, eu aceito a Deus, eu aceito a Cristo. A gente não sabe. O ladrão lá na cruz já estava morrendo, ele aceitou. E Jesus falou, amanhã mesmo você vai estar comigo no céu. Então, em resumo é assim, o julgamento cabe a Deus. Quem julga é Cristo e o nosso juiz, para nossa sorte, é misericordioso e é amoroso. Então, é deixar na mão dele. Né? Jesus falou hoje mesmo, né, Renato? Hoje mesmo. Amanhã não, nada para amanhã, hoje. E tem uma questão de tempo que a gente trata desse tema mais para frente. Porque Jesus ficou 3 dias morto, né? É só para pensar um pouquinho. Depois a gente cuida desse tema aí. Hoje mesmo você vai estar comigo, mas Jesus ficou 3 dias morto. Quer dizer, quando que foi hoje? A gente lida desse tema mais para frente. Voltando aqui para João. Então, ele começa a falar sobre a questão do amor, né? Como eu falei. Ele fala sobre a transgressão da lei, para a gente não pecar. No 3, verso 4, capítulo 3, verso 4, ele fala. Detalhe, no verso 2 ele fala de novo. Amados, agora somos filhos de Deus, que ainda não se manifestou o que havemos de ser, etc. No 4 ele diz assim, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Percebe o tempo verbal aqui? No contínuo, está no gerúndio. Não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, não o conheceu. Então aqui a gente está falando do pecado não como uma atitude única. Eu menti, eu pequei. Realmente, você mentiu, você pecou. Mas aqui a questão é quem vive no pecado, quem permanece no pecado, quem continua pecando. Né? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar aquele vício que você tinha, você tem que abandonar aquela hábito mal que você tinha.
O pecadinho de estimação que eles falam. É o pecado de estimação, né? Você tem que abandonar o teu pecado de estimação. Não sei qual é o pecado de estimação, mas a gente tem que abandonar o pecado, deixar de pecar, deixar de viver pecando. Porque você pode ver que quem mente, tem gente que é mentiroso compulsivo. Tem até um filme, né, que é o Liar, lá, do Jim Carrey, que é engraçado o feed e tal. Mas assim, quem tem costume de pecar, de mentir, mente sempre. Quem tem costume de, sei lá, eu não vou dar mais exemplos, mas vocês entenderam qual que é a ideia. E a ideia aqui é que você não deve permanecer no pecado, você deve abandonar o pecado. Ainda que eventualmente você possa pegar, nós temos um juiz. Onde é que está falando isso aqui? Está um pouquinho mais para baixo. Eu não sei onde está. Não achei o texto. Mas enfim, ainda que eu tenha abandonado o pecado, mas se eventualmente eu acabar pecando, eu tenho um juiz que intercede por mim frente ao Pai. Tá? E que fique bem claro, esse juiz é o próprio Jesus Cristo. Não é Maria e nenhum outro intermediário, santo ou não. Tá? Deixar isso bem claro para que não tenha dúvida. O nosso intermediário com Deus é Jesus o Cristo. Nós não precisamos de nenhum outro intermediário para falar com Jesus. Ele mesmo veio aqui falar com a gente. Eu vou precisar de outra pessoa para falar com ele. Né? Então, a partir do verso 7, 3, verso 7, ele fala de novo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então perceba que como ele é duro em relação ao pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado. Então perceba que aqui, de novo, ele dá uma ideia de continuidade. E mais do que isso, você viver na luz exige esforço, e é um esforço continuado. É uma coisa que exige ação da nossa parte. Você amar o irmão é uma ação. Você ajudar uns aos outros é uma ação. No 11 ele fala, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. E ele dá vários exemplos de amor, de amar uns aos outros, e dá exemplos de quem não amou. Né? Então ele começa a falar de Caim, ele começa a falar do pecado de... Cadê? Já estou antecipando o texto. Aqui mesmo. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. No 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, olha quantas vezes ele fala, ama. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha como ele é duro com isso. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então aqui ele dá mais um exemplo do que é o amor, é dar a vida pelos nossos irmãos. E quando ele diz irmãos, ele está dizendo todo mundo, tá? Ele não está falando só irmão de sangue, é irmão, todo mundo. Né? E no 18 ele termina assim, olha, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o amor, ele é uma atitude. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Eu já falei sobre isso várias vezes, já repeti esse texto várias vezes, mas assim, eu manifesto o meu amor quando eu amo o meu irmão. E como que eu amo o meu irmão? Ajudando. No outro livro, na última aula, a gente viu, né, que você amar, o amor de Deus, ele se manifesta quando você ajuda o órfão e a viúva. Então é uma atitude prática, não é uma atitude teórica, não é uma atitude de, eu fui na igreja domingo. Tá, mas e aí, você amou o teu irmão? Né? Você ajudou o teu irmão? Você ajudou quem estava precisando? Isso é a manifestação do amor de Deus. É ajudar quem está precisando. Seja em palavra, seja em ação, seja com dinheiro, do jeito que for. É dar a vida pelo nosso irmão. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí tem uma consequência, olha, no 21, 3:21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Perceba que o aquilo que pedimos receberemos é condicional. Aquilo que pedimos receberemos, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Se você quer pedir
e você tem vontade de receber, começa guardando os mandamentos. Guarda os mandamentos. E o seu mandamento é esse, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. E quando perguntaram para Jesus qual era o resumo dos mandamentos, qual era o resumo da lei e dos profetas, Jesus respondeu dessa mesma forma. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Terminando aqui no 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, quando a gente guarda os mandamentos, Deus nos dá o Espírito dele. Então, você não vai receber o Espírito de Deus aleatoriamente. Você vai receber quando você guardar os mandamentos de Deus. E guardar significa manter, significa, de novo, continuidade, significa ação. Não significa você, aceitei Jesus, mas vou continuar fazendo o que eu fazia de errado. Não, você não aceitou nada. Se você aceitou, então você tem que guardar os mandamentos e fazer os mandamentos, cumprir os mandamentos. No capítulo 4, ele começa de novo com amados, e depois no 4:4, filhinhos, depois no 4:7, amados. Então, assim, esse trecho do 7 até o 11, 12, é o que eu falei que tem um monte de vezes do amor. Dá uma olhada só, eu vou ler esse trecho inteiro aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes nesse trecho ele repete o verbo amar, nos mais diversos, nas mais diversas formas. Então, assim, e você viu qual que é a condição do amor, né? Anota aí. Primeiro, não fui eu que amei a Deus. Deus me amou primeiro. E porque ele me amou, ele mandou o Filho. E o Filho dele me propicia os pecados, ou seja, ele limpa os meus pecados. Ele limpando os meus pecados, eu consigo permanecer em Deus. E eu manifesto a minha permanência em Deus amando meu irmão. Percebe como as coisas se juntam? A minha demonstração de que eu amo a Deus é quando eu amo o meu irmão. Essa é a forma que a gente vê que realmente Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. É uma condição de novo. No 13, ele continua na mesma linha. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado, bom, ele vai na linha da questão do Espírito, e de novo ele repete, do 13 até o 21, amor, ele repete, olha, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes, do verso 13 até o 19, mais 14 vezes, o amor permanece em Deus, aperfeiçoando o amor, no amor que não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, eu amo a Deus, quem disser eu amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. Então, deu para entender? Deu para entender o conteúdo dessa carta? Eu estou passando meio rápido para alguns trechos, mas deu para entender qual que é a ideia geral da carta? A ideia geral da carta e da vida cristã é o amor. E o amor se manifesta, o amor de Deus para conosco se manifesta por ele ter enviado o seu Filho, o amor do Filho para conosco se manifesta pelo fato de ele ter morrido por nós, o meu amor a Deus se manifesta por eu ter aceitado o Filho, e eu aceitando o Filho, eu manifesto esse meu amor amando o meu irmão. E amar o meu irmão significa ajudar o meu irmão. Não significa dar um tapinha nas costas e falar, ai, amor, meu irmão, eu te amo. É ajudar. É fazer, é pegar na mão e falar, não, vamos junto. Você está precisando do quê? Você está precisando de dinheiro? Você está precisando de um apoio? Você está precisando de alguém para ajudar a subir a laje? Não sei, qualquer coisa. Mas ajudar, entendeu? Ajudar o órfão, ajudar a viúva. Isso é a manifestação do amor de Deus na nossa vida. E, desculpa, isso é a minha manifestação de amor a Deus. É quando eu faço isso para o meu irmão, eu estou manifestando que eu amo a Deus.
E aí Deus permanece em mim. No capítulo 5, verso 2, ele resume isso aí, olha. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Praticamos, como eu falei na última aula, amar é uma ação, não é um sentimento. Quando eu pratico a ação, eu estou manifestando o meu amor. No 5:12, pulando um pouquinho lá para frente. Não, na verdade não vou pular não, vou a partir do 7. Ele fala assim, olha, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, é óbvio. A Palavra, ele já falou quem é a Palavra ali no começo. Ele já começou a carta dizendo quem é a Palavra. E o Espírito Santo. Esses 3 testificam no céu. E os 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Eu estou lendo no capítulo 5, verso 9. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Ou seja, eu crendo no Filho, eu tenho a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. É simples assim. Tá? Bom, então eu vou pular o finalzinho aqui do capítulo 5 e já passar para 2 João, que é bem curtinho. 2 João tem um capítulo só. Então, 2 João, ele está falando especificamente para uma senhora eleita e aos seus filhos. Aqui a gente não tem certeza se a senhora eleita é uma pessoa ou uma igreja. Tem gente que fala que ele mandou para uma igreja, tem gente que fala que é uma pessoa realmente. Eu acho que é uma pessoa realmente, é uma senhora eleita, tipo, é uma pessoa que é uma líder de alguma igreja e aos seus filhos, que são os que cuidam da igreja. Então, o conteúdo dessa carta ele é muito semelhante à 1 João. Só que aqui ele só dá um alerta, a partir do 7. Porque muitos enganadores... só antes de falar do 7, tá? O conteúdo da carta é o seguinte, que amemos uns aos outros. Esse é o resumo da carta, esse é o resumo do Evangelho. Que nos amemos uns aos outros, a gente encontra isso no capítulo 1, verso 5. Tá? Este é o mandamento que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como visto desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, esse aqui é o resumo da carta, mas aí o alerta está no 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Lembra lá em 1 João que ele começa falando que ele apalpou, que ele tocou em Jesus? Ele viu, ele sentiu, ele presenciou, ele participou, ele encostou em Jesus. Jesus é físico, né? Não é um espírito que veio ao mundo. E aí ele fala assim, olha, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então é o que eu falei agora há pouco, que ele coloca o anticristo, a condição para o anticristo é que ele não reconheça Jesus vindo em carne. E aí ele dá um alerta, né, para você não perder o galardão, toma cuidado, né, não cai na conversa desse povo aí. Né? Todo aquele que ultrapassa, aqui no 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Tá? Então, e aí ele termina com algumas saudações, e isso é 2 João. Basicamente, é uma cartinha, é um capítulo, é muito curto. E 3 João também é uma cartinha muito curta, é um capítulo também. E ele vai na mesma linha. Só que na terceira, ele escreve ao Gaio, e ele começa elogiando o Gaio. Ele fala, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Eu estou lendo no primeiro capítulo de 3 João, aliás, o único capítulo de 3 João. E isso fazes mesmo quando com estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Enfim, ele está fazendo um elogio, fala, olha, tua obra está boa, você está mandando muito bem, está de parabéns, é isso aí, continue assim, você é o cara. Né? E aí ele só dá um alerta aqui na 3 João em relação a Diótrefes, capítulo 1, verso 9. Ele avisa que o Diótrefes, ele gosta de exercer a primazia entre eles,
não nos dá acolhida. Por isso eu for aí, farei lembrar das obras que ele pratica, etc., não sei o quê, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los os expulsa da igreja. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que é um dos líderes da igreja, ali da igreja que Gaio frequenta, esse é o Diótrefes, que ele quer exercer a primazia, ele é o cara. Sabe aquele cara que fala, não, eu sou o cara, sou eu que mando aqui, essa igreja é minha, sou eu que faço e aconteço. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem um alerta aqui, né, falando assim no 11, amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Perceba que ele não está falando de uma pessoa da rua, ele está falando de um cara que era um líder da igreja. Esse Diótrefes aí é um líder da igreja. E ele está colocando como sendo o que pratica o mal jamais viu a Deus. E a carta é basicamente isso. Ele encerra falando de Demétrio, faz algumas saudações e encerra aqui a terceira João. Então, um resumo das 3 cartas de João, só antes de a gente fechar o Judas. As 3 cartas de João, basicamente, eles falam a seguinte mensagem. Ame ao próximo, ame a seu irmão. É amando ao seu irmão que você demonstra o amor que você tem a Deus. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. E como é que você manifesta esse amor ao teu irmão? Ajudando. Você manifesta esse amor praticando boas obras para com os irmãos. E isso inclui, como a gente viu na aula da última semana, ajudar os órfãos, ajudar a viúva e ajudar quem precisa. E isso é um resumo da demonstração do que é o amor de Deus. Né? Então ele fala que Deus amou ao mundo, por isso mandou o Filho amou a gente, por isso morreu por nós amamos ao Filho, por isso Deus está conosco, nós amamos ao Pai, por isso nós temos o Filho, e nós amamos ao próximo, por isso nós temos, isso é, digamos, o reforço, a constatação de que realmente amamos a Deus. Então isso tudo está ligado. Se uma delas se quebrar, esse amor não vale nada. Antes de eu passar para... Terceira João. Antes de eu passar para Judas, alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário final a respeito de João? Eu queria fazer um comentário de novo. Diga. Eu sou médica e eu vejo muito paciente com câncer relacionado à mágoa, à falta de perdão. E aí, no texto de João, ele fala, né, quem odeia os irmãos, etc. Então, acho que uma forma de amar muito importante é perdoar as ofensas, né? Por isso que Deus fala, Jesus fala para perdoar os inimigos, porque se a gente não perdoa, a gente perde a conexão do perdão de Deus para conosco. É aquela parábola do servo que devia para o Senhor e foi perdoado, e daí ele cobrou do conservo dele. Então, eu acho que uma forma importante que a gente precisa reforçar o amor é a capacidade de perdoar o próximo. E quem não perdoa perde a conexão com Jesus, com o amor de Cristo e tal, e vai adoecendo. Eu vejo muito isso no dia a dia. Eu já ouvi falar sobre isso e já tive várias experiências não, mas assim, testemunhos de que quando você guarda amargura, rancor, quando você guarda raiva, quando você guarda essas coisas, o corpo manifesta isso, né? E manifesta através de várias doenças e podendo chegar ao câncer. Então manifesta através de uma gastrite, manifesta através de ansiedade, de depressão. Isso tudo é consequência da falta de perdão, da falta de amor, da falta de você estar trabalhando com o teu irmão, de você estar trabalhando com o próximo. Né? Quando você perdoa, quando você ama, quando o corpo reage, né? O corpo responde a isso. Você se sente até mais leve quando você perdoa, literalmente, fisicamente. Né? Tem toda a questão de liberar endorfina e tudo mais, não vou entrar na questão química da coisa, mas tem isso aí também, é uma consequência direta do amor e do perdão. Quando você ajuda o próximo, você recebe essa satisfação, vamos colocar dessa forma bem simples, de volta, né? Melhor é dar do que receber. É gostoso a gente dar um presente. Às vezes é mais gostoso você dar um presente que você receber um presente. É mais gostoso você ajudar o próximo do que você ser ajudado.
né? Isso te dá um prazer até físico, é o que você está falando, que a Helena está comentando. Então isso aí reflete no corpo. Quando você ama o seu irmão, você ama a Deus, né? E isso se reflete em si mesmo. Bom, então só para a gente terminar a aula de hoje, vamos dar uma olhada aqui na carta de Judas. Também é uma carta muito curta, é um capítulo só, tá? E a carta de Judas, ela é um pouquinho diferente da de João. De João é sempre amor, amor, amor. Na carta de Judas, ele trata de alguns temas que são até um pouco complicados, que eu vou só dar uma introdução agora, mas quando a gente for estudar sobre o Apocalipse, eu vou detalhar um pouco melhor, tá bom? Então, olha só, o alerta que ele dá aqui é em relação à diligência, em relação a como é que eu posso dizer, a você correr a carreira até o fim, você permanecer e você não esmorecer, você não perder a garra e você seguir a Deus até o fim, né? Então ele fala aqui no capítulo 1, verso 3. Amados, quando empregava toda diligência, olha a palavra diligência uma vez, em escrever-vos acerca de vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, olha a diligência de novo, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Perceba que aqui ele não está falando de gente de fora da igreja, ele está falando de gente que foi inserida na igreja. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então ele está falando de gente dentro da igreja. O alerta que ele está dando para a gente tomar muito cuidado é exatamente com isso. E a gente reconhece quem é de Cristo, eu acho que é aqui que ele fala em João, que é quem confessa que Jesus veio em carne. Porque o anticristo ele fala que não. A gente reconhece que a pessoa é realmente cristã, e ela é quem ela diz que ela é, se ela reconhecer que Cristo veio em carne. Isso é um teste, é uma prova que você pode fazer para os espíritos maus ou para as pessoas más. Tá? Então aqui ele vai falando, olha, no 5, quero, pois, lembrar-vos, embora que já estáis cientes, quer dizer, eu já estou falando para gente que é crente, eu não estou falando para quem está... Não é uma carta para converter a pessoa, já está falando para o crente. Então, olha só, eu quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, ou seja, você já sabe o que eu estou falando, só quero que você se lembre, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, e aí ele começa a dar os exemplos. Está aqui os textos que eu queria falar agora há pouco. Ele fala que tirou da terra do Egito, e olha só, ele destruiu depois os que não creram. Então, assim, ele destruiu quem não creu. E mesmo os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra. Olha só, no 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, quer dizer, quem nega a Cristo, ele já coloca assim, olha, quais sonhadores alucinados, está chamando de louco. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, e aí um tema que é um pouquinho polêmico, não vou detalhar, mas só para ler aqui, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, e isso é um conselho para nós, tá? Se você passar por alguma situação em que você tem que exorcizar, que você tem que expulsar um demônio, alguma coisa assim, quem já passou sabe como é que é, mas enfim, se tiver essa atribuição, vamos colocar dessa forma, não é você que manda, é o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. É que Deus mande para onde Ele quiser mandar. Você não especifica para onde vai. Jesus disse, quando ele expulsou o demônio daquele rapaz lá, ele falou, você vai lá para aqueles porcos. Jesus tem essa autoridade. Você não pode chegar e falar, você vai lá para aqueles porcos. Né? O pessoal, por que eu estou reforçando tanto essa ideia? Porque hoje em dia está na moda você expulsar demônio na televisão. Ah, demônio, vamos conversar, vamos bater papo. Vai ficar conversando com o demônio na televisão. Né? Isso aí não é uma coisa... Isso não se faz. Tá? Vamos resumir dessa forma, sem ficar fazendo juízo de valor, mas isso não se faz. Tá bom? Estes, porém, no 10, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam.
E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, olha só como ele é pesado com esse povo. Brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Vocês lembram dessas histórias? De Caim todo mundo lembra, obviamente. O erro de Balaão, vocês lembram? A revolta de Corá. Só para a gente lembrar rapidamente, Balaão é aquele rapaz que era o profeta e que o jumento falou com ele, falou assim, no caminho errado. A mula falou com ele, vai para cá, vai para lá que eu tô falando, para cá que tem que ir. E a revolta de Corá, para quem não lembra, quando o povo estava no deserto, Corá juntou uma galera e se rebelou contra Moisés. Falou, olha, você não é de Deus. Você não é de Deus. Você não é um cara honesto, você não é de Deus. Vamos tirar. A gente veio aqui para tirar você. Né? Então ele se rebelou contra o homem de Deus. Foi basicamente essa a revolta de Corá. Bom, e aí ele começa a falar exemplos do que são esses homens e não é nada agradável. Do 12 até o 13, olha só como é que ele coloca. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, ele coloca bem pesado quem vai contra a Cristo, ou quem ensina a falsa doutrina, ou quem prega um evangelho que é contrário ao evangelho real, evangelho real e evangelho correto, evangelho verdadeiro. Né? Então, ele coloca isso como um aviso muito sério, né, para que a gente fique longe desse pessoal. E ele no 17, no 18, ele fala assim: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então isso é um alerta nos últimos tempos. E olha, se naquela época ele achava que era o último tempo, imagina hoje. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Perceba que ele coloca, dos versos 20 até o 21, ele coloca orando no Espírito Santo, guardando no amor de Deus e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos, quer dizer, ele fala, olha, quem está na dúvida, você tem que se compadecer desse povo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Bom, então, isso aqui é a carta de Judas. Ah, só um detalhe, tá? Esse não é o Judas que traiu Jesus. Esse é o Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então ele já coloca isso logo de cara no verso 1. Eu pulei isso aqui, mas só para deixar claro, para quem não tenha dúvida, que esse não é o Judas que traiu a Cristo. É outro Judas. Tá? Bom, então, a ideia básica aqui é o seguinte, é um alerta para os últimos tempos. Tá? Então eu recomendo que leiam, aqui a gente passou um pouquinho rápido, mas leiam essa carta, é um capítulo só, ela é muito curta, leiam, releiam, isso aqui é um alerta muito sério para quem vem contra a Deus, quem é o anticristo, quem vem contra a Cristo, e aquele alerta, algumas características dessa pessoa, como é que ela age, o que ela faz e qual é a consequência disso, e que a gente deve evitar. Né? A gente deve evitar essas pessoas, orando sempre no Espírito, né? Provando se aquele Espírito vem de Deus, da forma como eu já falei, quer dizer, você sabe que aquela pessoa ou que aquele Espírito vem de Deus, se ele reconhece que Jesus veio em carne. Porque quem não reconhece que Jesus veio em carne é o anticristo, está bem claro ali em João. Né? Anticristo no sentido de é contrário a Cristo. Ele não aceita a Jesus. Tá? Com isso a gente encerra, então, o estudo da Bíblia quase inteirinha, deixando só o Apocalipse, como eu disse no começo da aula. A gente vai estudar o Apocalipse na próxima aula, em fevereiro. Tá? E a gente vai fazer um estudo um pouco mais abrangente sobre o fim dos tempos. Antes da gente encerrar, alguém quer comentar alguma outra coisa? Ou perguntar? Um comentário que me surpreende é que vê nessas cartas ele descrevendo as coisas os alertas que ele fazia para a igreja, do que já estava acontecendo na igreja,
ver que isso acompanhou o cristianismo e a igreja desde o início até hoje. Quer dizer, até hoje tem falsos profetas, até hoje você tem pessoas que blasfemam contra o irmão, que tem contendas, todas essas coisas. E eu fico pensando, né? Puxa vida, a igreja ter sobrevivido até aqui foi só mesmo pela misericórdia de Deus, né? Pelo propósito que ele tem para o fim dos tempos, porque estamos falando do que quase 2.000 anos de cristianismo. E pela obra do Espírito Santo, né? Por isso que a gente sobrevive até hoje. Porque mesmo tendo o mau pastor, a ovelha segue a voz do bom pastor, né? A ovelha sabe a voz do seu pastor de verdade. Então a gente não deve, isso é uma coisa que eu aprendi desde criança, que você não segue homens. Você nunca deve seguir um homem. Você nunca deve ir numa igreja porque você gosta do pastor. Perceba que eu não estou dizendo que não é para ir na que você não gosta. Não é esse o ponto. O ponto não é esse. O ponto é que você tem que ir na igreja por causa de Jesus, por causa de Deus, para adorar a Deus, para adorar Jesus. Um pastor prega de um jeito, outro prega de outro, um prega com mais ênfase, outro prega mais calminho. Cada um tem seu estilo. Mas desde que a palavra esteja sendo pregada, esse é o critério. Tá? Você pode até escolher uma ou outra baseado no teu gosto pessoal, mas o teu gosto pessoal não pode suplantar a palavra de Deus. Se você chegar em algum lugar e que você vê que o que está sendo pregado não é bíblico, e para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a Bíblia naturalmente, é para isso que a gente estuda ela, né? Se você percebe que o que está sendo dito não está na Bíblia, aquele não é um lugar legal, não é um lugar para continuar. Né? E aí, se você tiver amigos lá, avisa. E avisa o próprio pastor. Se você for amigo do pastor, fala, pastor, a tua palavra não foi legal. O que você falou aqui ou ali não foi bom. Nós somos humanos, né? A gente também erra. Eu estou dando uma aula, se eu falar alguma besteira, você tem que botar o dedo na cara, ó, você falou besteira. Né? Então, assim, a régua é a Bíblia. É essa que importa, é essa que a gente deve seguir. Né? Não é esse ou aquela pessoa, porque pessoas são falhas. Então, mesmo quando elas querem acertar, às vezes a gente erra. Né? Mesmo quando eu quero acertar, eu erro. Paulo falava isso. Quando eu quero acertar, eu erro. É maldito homem que sou. Sim, e como a gente estudou antes, junto aqui, repreender em amor. É isso, repreender em amor. E aquele que for de Cristo vai aceitar essa repreensão e vai pensar, vai falar, peraí, então, se estão me falando isso, aí vamos ver na Bíblia como é que tá. Ah, sim, assim, tá bom. Né? Então é isso. A régua básica é a Bíblia, é por isso que é importante a gente conhecer ela, porque hoje em dia, o que tem de aberração na internet, principalmente, a gente acha tudo na internet. Até aquele cara que parece o mais santinho pregando as maiores barbaridades. Outro dia eu vi isso, eu vi um cara que era um mó milionário, ricaço, e ele usa a palavra de Deus para ficar milionário, ricaço. Então, assim, o objetivo dele não é pregar a palavra de Deus, o objetivo dele é ficar milionário. E ele faz isso pregando a palavra de Deus. E ele fala isso com todas as letras. Ele fala, não, você quer ficar rico, vem aqui, não sei o quê, faz assim, faz assado. Ele dá, tipo, dicas de empreendedorismo misturado com Bíblia, misturado com Deus. Então, assim, eu não sei se ele está certo, se ele está errado, Deus que vai julgar. Mas eu achei aquele estranho, eu falei, bom, acho que é melhor eu parar de seguir, porque... E mais nos tempos, né? E a Bíblia diz, né, que eles enganarão a muitos. Se possível, até os crentes, até os cristãos. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que estar alerta. Bom, pessoal, a gente passou um pouquinho do nosso tempo. Eu queria encerrar com uma oração, então. Vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, porque a tua palavra chega até nós até hoje, porque o teu Santo Espírito nos instrui, porque o teu Filho nos salva, porque o Senhor nos ama. E a gente só pode agradecer, Pai, que não vem de mim, mas que vem de Ti, esse amor e essa salvação e tudo mais vem de Ti, Pai. Eu só posso agradecer porque o Senhor é um Deus justo, misericordioso, que cuida da gente e que ouve a nossa oração, mesmo a gente sendo tão pequeno, o Senhor sendo tão grande, mas o Senhor é Pai. E é um Pai próximo, não é um Pai distante. Um Pai que está aqui do lado, não está lá longe. Eu te agradeço por isso, porque sendo onipotente, o Senhor também é onipresente, está comigo, está com cada um aqui. Eu te peço, Pai, abençoa a vida de cada um aqui, guarda, protege os seus familiares também, e que o Espírito Santo possa circular livremente entre nós, Pai, que teu Santo Espírito possa nos trazer à mente a tua palavra quando ela for necessária, quando a gente tiver que falar com algum amigo, quando a gente tiver que falar com algum irmão, quando a gente tiver que pregar alguma coisa, que teu Santo Espírito nos ajude a fazer isso, Pai. Mesmo se for tímido, mesmo se eu tiver
com vergonha, mas que o seu Santo Espírito me ajude a falar, a sempre estar pregando a tua palavra, o teu evangelho, Pai, para que mais pessoas te conheçam, para que mais pessoas se convertam, para que teu reino seja divulgado e que seu reino venha aqui até essa terra, Pai. Eu te agradeço por tudo isso e te peço, Pai, nos guarda, nos protege. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Deus abençoe e guarde e proteja a todos. Bom Natal, bom Ano Novo, boas festas, aproveitem, divirtam-se. Deus abençoe a todos, que tenhamos um ano abençoado. Ou ao vivo e a cores ali na igreja. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.